Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu, deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Senhor, nós estamos aqui como igreja, reunidos como Assembleia dos Santos, necessitando ouvir a sua voz. Cremos que o Senhor já está aqui nesse lugar, porque a sua presença é real em nosso meio. Que o Senhor possa, Pai, conduzir-nos a uma resposta. Aqueles que entraram aqui, quem sabe, precisando de uma direção, precisando de um norte sobre, quem sabe, alguns dilemas de suas vidas. Que nessa noite, Pai, nenhum sequer saia sem o entendimento daquilo que o Senhor vai falar e direcionar. Eu coloco a minha vida à disposição para ser um instrumento seu em favor da tua igreja. Usa-me, Pai, não pelas minhas habilidades, não porque eu tenho, Senhor, nenhuma capacidade, mas porque o Senhor é bom e o Senhor usa quem quer. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai seguindo após uma jornada que Jesus estava fazendo. Quando você vai ler, por exemplo, o capítulo 4 do livro de João, do Evangelho de João, você vai ver aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava saindo da Judéia, indo para a Galileia, e ali Jesus tem um encontro com aquela mulher no poço, e não era para Jesus passar alguns dias ali, porque na verdade ele estava de passagem, mas lá em Samaria ele repousa por mais 2 dias. E aí nós vamos então entender que depois que Jesus sai de Samaria, ele agora estava indo para Jerusalém. E Jesus então adentra no espaço, num lugar que é conhecido como o tanque de Betesda, onde havia na verdade realmente um tanque de aproximadamente 13 metros de profundidade. Esse tanque, inclusive, ainda existe lá em Jerusalém, vazio, claro, mas existe. As pessoas fazem ainda visitas nele, porque ele traz esse contexto de milagres, de coisas sobrenaturais. Nós não sabemos quantas pessoas foram curadas naquele tanque, mas nós entendemos que quando a primeira pessoa foi curada ali, porque se acreditava o seguinte: o tanque tinha a água, logicamente era como uma fonte, e quando aquela água começava a se movimentar, quem sabe alguém estava lá tomando banho, quem sabe alguém tocou ali casualmente, mas essa pessoa que tocou pela primeira vez quando a água estava agitada, porque era um efeito sobrenatural, essa pessoa foi curada. Então se espalhou muito rápido que aquele tanque, quando tinha de tempos em tempos uma movimentação estranha, que era uma água se mover, as pessoas que estavam enfermas, ao ter contato, imediatamente elas eram curadas de qualquer enfermidade. A notícia se espalha, e aí algumas pessoas agora começam a fazer daquele lugar um lugar de expectativas e esperanças. Nós
enfermidades. Mas o tanque de Betesda ele não seguia uma ordem natural. Não havia, por exemplo, uma frequência onde as pessoas já sabiam e já imaginavam a hora que aquelas águas elas iam se movimentar. Não existia. Ou seja, as pessoas que começaram a estar ali agora e fazer daquele ambiente um ambiente onde eles tinham a expectativa de serem curados, eles esperavam por algo que não tinha uma data para acontecer. A Bíblia vai dizer que é de certo em certo tempo, ou seja, não havia uma regularidade. Não havia uma regularidade e também não havia uma lógica sobre quem deveria ser curado ao ter contato com a água. A Bíblia vai dizer que aquele que primeiro tivesse contato com a água seria curado. Não havia, por exemplo, um nível de prioridade em quem estivesse há mais tempo ao redor do tanque ou quem estivesse com uma enfermidade mais grave. Não. O tanque de Betesda significava para muitos ali uma perspectiva, um recurso. E não havia também por ali ninguém que, depois de ser curado, permanecesse naquele lugar. O tanque de Betesda ele pode representar um lugar onde as pessoas estão buscando por uma resposta e após elas receberem uma resposta, elas vão embora. E aí quando Jesus agora adentra naquele local, a Bíblia vai dizer que havia uma multidão de enfermos, ou seja, nós entendemos que não só havia um homem paralítico que estava no tanque há 38 anos, não, haviam outros enfermos. Nós não sabemos há quanto tempo outros enfermos estavam, mas nós estamos conhecendo a história de alguém que estava com uma enfermidade. Mas não foi uma enfermidade que foi adquirida há pouco tempo. Mas aquele homem já estava ali há quantos anos? 38 anos. E quando então Jesus chega naquele tanque, logo ele observa aquele homem. Logo Jesus se aproxima daquele homem. Mas o interessante é que quando Jesus o viu deitado, o versículo 6 vai dizer: quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Nós não vamos ver Jesus, por exemplo, se aproximando daquele homem e fazendo uma pergunta para aquele homem como: filho, há quanto tempo você está à espera de um milagre? Filho, faz quanto tempo que você está na perspectiva de receber um milagre nesse lugar? Nós não vamos ver Jesus fazer nenhum tipo de pergunta para aquele homem. Mas Jesus, quando se aproxima daquele homem, vendo-o deitado, já sabia a quantidade de tempo que ele tinha. E essa perspectiva que nós precisamos entender. Jesus conhece exatamente o tempo em que você precisa estar pleiteando por algo. Não tem nada para o dono do tempo que saia da ciência e do controle dele. Jesus, quando se aproxima daquele homem, João vai dizer: e sabendo que ele já estava ali há muito tempo. Jesus não foi pego de surpresa quando entendeu que aquele homem já estava há 38 anos. Jesus sabe exatamente o tempo de luta, o tempo de batalha, o tempo da espera que você tem que chegar esperado nele. Ele sabe o tempo que você está vivendo alguns dilemas. Jesus
Na primeira semana, aquela pessoa que levou aquele paralítico esteve lá do lado dele, firme, forte, leal, e disse: fica tranquilo, quando a água movimentar, eu vou te levar. Mas quem sabe se passaram os primeiros dias, o primeiro mês, e aquela pessoa que levou o paralítico falou: fulano, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou conseguir ficar com você aqui por tanto tempo, porque não tem uma frequência, não tem uma regularidade o dia que as águas se movimentam. Fica aqui que eu vou orar por você. Fica aqui porque eu preciso voltar às minhas atividades, à minha rotina. Sabe por quê? Porque chega uma hora que as nossas expectativas nem podem estar no lugar e nem tampouco nas pessoas. A gente muitas vezes se decepciona com as pessoas porque a gente gera sobre elas uma responsabilidade que fomos nós que colocamos sobre elas. Ninguém tem a responsabilidade de te fazer feliz que não seja a fonte de alegria, que é o Senhor Jesus. Ninguém tem a responsabilidade de permanecer com você se você não entender que primeiro você precisa desfrutar da melhor companhia, que é o seu Pai. Então a Bíblia vai dizer que aquele homem já estava ali há 38 anos. E eu fico imaginando que quando acordava um dia, ele falava: sabe uma coisa? Deu para mim, já deu. Eu não vou mais permanecer aqui. Já são 30 anos, já são 15 anos aqui. E todas as vezes que eu tento ir, sempre alguém passa na frente. Eu desisto dessa história de ser curado nesse lugar. Mas quem sabe exatamente naquele dia que aquele homem estava decidindo abandonar o tanque, alguém foi curado naquele dia, porque a água balançou e se movimentou. E quem sabe ele falou para si mesmo: só mais uma vez, para tentar mais um pouco. Porque decidir permanecer num lugar que você intitulou como lugar de milagre, como seu recurso, pode ter um grande perigo. Você pode ficar aprisionado naquilo que você entendeu que vai ser a sua única fonte de milagre. Tem pessoas que são escravizadas, e escravizando pessoas porque elas entendem que essa é a única forma de elas serem felizes. Tem pessoas que se recusam a sair de ambientes tóxicos, ambientes de dor, ambientes que elas já perceberam que já não é mais o lugar que Deus estabeleceu para a vida delas, somente porque elas têm dificuldade em abandonar um lugar que elas já estão há tanto tempo na perspectiva que vai mudar o dia. Quando nós estamos esperando que a nossa resposta, que o nosso milagre, que as nossas perspectivas estejam em recursos, os recursos podem ser esgotados. Então aquele homem, quem sabe todos os dias tinha uma luta diária na mente. Abandono o tanque e tento fazer a minha vida fora dele, ou tento mais uma vez, e nessa tentativa de mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, esse homem está arrastando na sua vida. Ele não era só um paralítico das pernas. Ele era alguém que estava depositando tudo, toda a sua vida em um recurso. Quem sabe já tinha perdido esposa, quem sabe já tinha perdido filho se os tivesse, quem sabe já tinha perdido dinheiro e trabalho, porque esse homem enxergava o tanque como a sua única fonte de alegria. E eu já quero te dizer uma coisa: você não vai ter respostas no tanque. O tanque não vai ter respostas para você. Tanque é recurso. Tanque é algo que o Senhor pode estar sempre utilizando para a tua vida, para te abençoar, mas não é a fonte que você precisa. No tanque você não vai ter respostas. E aí agora chega Jesus, e agora sabendo que ele estava há muito tempo ali, conhecedor do tempo que ele estava, Jesus faz uma pergunta
alguém da direita sendo curado, alguém da esquerda sendo curado, e você não vivendo as experiências de cura e de milagre. Crie expectativa quando você estiver diante daquele que cura. Crie expectativa quando você vier à igreja. Essa noite o tema é a resposta que você precisa. Eu não sei, quando você, quem sabe, viu esse tema no Instagram, quando nós começamos a divulgar hoje, e você pensou, vai ser mais um culto que eu vou entrar e sair, vai ser mais um momento que o louvor vai se estender tanto tempo, vai ser mais um culto que eu vou chegar tão cansado em casa. Não, meu irmão, você precisa entender o seguinte: o Senhor disse que nessa noite você vai sair com a resposta que você precisa. Já é expectativa do seu coração. Eu não saio daqui sem uma resposta, Deus. Já é expectativa do seu coração. Só que o problema é que nós estamos gerando pouca expectativa como esse homem. Esse homem estava diante de Jesus, que conhecia as suas necessidades, que sabia tudo quanto ele precisava, e lhe perguntou: queres ser curado? Mas quem está preso ao tanque, quem está preso ao recurso, não consegue se desprender de dar uma resposta simples: sim, eu quero. Mas esse homem estava preso aos recursos que eram o tanque, e estava preso à sua decepção com as pessoas que o abandonaram, com as pessoas que não o ajudavam. Por que nós podemos perceber isso? A resposta desse homem foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou indo, desce alguém à minha frente. Aquele homem estava dizendo: o problema que eu não fui curado até agora é porque as pessoas que me prometeram que estaria comigo não estão mais. Isso mostra a resposta daquele homem, que ele estava decepcionado com as pessoas. E quem sabe, sabendo que quando as águas agitavam, que se acreditava que o agito das águas era um anjo do Senhor, esse homem também não estava decepcionado com Deus. Porque quem sabe ele não fazia as suas orações e falava: mas Deus, não é o Senhor que manda o anjo agitar as águas? Por que o Senhor ainda não me permitiu estar na hora certa, no lugar certo, na hora que o anjo chegar? Quem sabe se a decepção daquele homem também envolvia umas coisas que ele acreditava que Deus não estava fazendo por ele. Não deveria, mas eu quero te desmistificar algo. A gente tem, às vezes, como muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. Muitas vezes nós temos esse sentimento que Deus parece que não está enxergando a nossa necessidade. Nós temos muitas vezes essa perspectiva de que parece que alguém, quem sabe aquela pessoa que acabou de chegar no tanque há uma semana, mas a enfermidade dele não o limitava a se locomover, foi curado, e ele olhava para ele e dizia: mas eu já estou aqui há 38 anos, que Deus injusto é esse, que parece que permite que outra pessoa que tem uma dificuldade menor, que tem uma necessidade menor, seja curado e eu não. Essa também foi a sensação de Asaf, por exemplo. A Júlia pegou esses dias sobre quando Asaf, por exemplo, olhava para o lado e ele falava assim: os ímpios estão prosperando e eu que estou na casa de Deus, que estou fazendo a obra de Deus, parece que estou esquecido diante de Deus. Eu estava lendo hoje a respeito de Jeremias e algo me chamou muito a atenção. E quando nós vamos olhar, por exemplo, o chamado de Jeremias no capítulo 1, Deus fala assim para Jeremias: eu te constituí profeta entre as nações, e eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E aí Jeremias, no dado momento, ele tenta reclinar para Deus, porque, deixa eu falar uma coisa, o chamado não vai se tratar da sua habilidade, porque muitas vezes você não vai ter habilidade nenhuma para o chamado. E Jeremias fala assim: mas Senhor, eu sou novo, eu sou como uma criança, não sei falar. E o Senhor vai dizer assim para Jeremias: não te preocupas, porque eu que vou te dar as palavras certas na tua boca. Os grandes homens e mulheres que foram chamados para grandes missões, eu quero te encorajar, nenhum deles tinha nenhuma habilidade extra, não tinha nenhuma
uma habilidade sobrenatural, mas eram homens e mulheres comuns como eu e você, que Deus encontrou um coração disponível para nos amar. E aí quando Jeremias é chamado desde jovem ainda para essa grande missão, Deus está comissionando Jeremias a pregar para um povo que estava se corrompendo, para um povo que estava se distanciando de Deus, e precisa profetizar algo muito sério, porque Jeremias foi um dos profetas que anunciou: vai vir um tempo difícil, chamado cativeiro, e vai durar 70 anos. Imagina você ser a boca de Deus, o mensageiro para anunciar que vai vir um tempo que pior, que já está ruim, vai piorar. Assim foi Jeremias. E por conta que Jeremias precisou profetizar aquilo que era difícil de profetizar, porque era juízo, era um tempo difícil, as pessoas começaram a se irar contra Jeremias, começaram a perseguir. E Jeremias viveu aquilo que todo homem, toda mulher de Deus vive quando está fazendo o chamado, quando está obedecendo a Deus, quando está fazendo aquilo que às vezes ele nem gostaria de fazer. Jeremias chega lá no capítulo 20 agora e fala assim: Senhor, o Senhor me iludiu? O Senhor me iludiu? Eu estou decidido, Deus, a nem falar mais o seu nome. É como alguém que faz assim: se for levita, Senhor, eu estou tão decepcionado contigo, que eu não vou mais tocar no louvor, não. Senhor, eu estou tão decepcionado contigo, eu não vou mais liderar a célula, eu não vou mais me falar no seu nome. Senhor, eu estou decepcionado contigo, que eu não vou mais me pregar a respeito do Senhor. Era isso que Jeremias estava dizendo. Eu estou, o Senhor me iludiu, o Senhor me decepcionou, porque eu não quero mais falar a respeito do Senhor. Só que aí, a crise existencial de Jeremias, nos 2 versículos posteriores, acaba rapidinho. Porque a Bíblia vai dizer, em Jeremias 20, capítulo 8 ou 9, 20, versículo 8 ou 9, vai dizer assim: mas, fazendo isso, tentando calar a minha voz, um fogo ardeu dentro de mim, e eu não consegui mais calar a respeito de Deus. Sabe por quê? Chamado vai sempre ser maior do que a tua birra, do que a tua revolta, do que a tua decepção, do que o tempo que você está vivendo. Chamado vai ser sempre acima. Não se iluda. Aquele que é escolhido não tem escolha. Pode ficar triste um dia, pode ficar decepcionado 2 dias, no terceiro dia recolhe-se a sua insignificância e diz: Senhor, me perdoa, porque eu não sei fazer outra coisa que não seja anunciar a tua misericórdia, bondade e graça sobre a minha vida. Você não sabe mais fazer outra coisa, meu irmão, quando você encontra o doador da graça sobre você. Você não sabe mais fazer outra coisa que não seja anunciar para os perdidos que vão herdar o inferno, que Jesus pode salvar e conduzi-los para a vida eterna. Você não sabe mais fazer outra coisa. Quem sabe aquele homem, quando ele via as águas moverem, ele também responsabilizava a Deus e falava: por que naquele dia, naquela hora em que eu estava tão próximo, esse Deus que deu ordem para o anjo movimentar não me favoreceu? Porque a sua resposta para querer ser curado foi: mas eu estou aqui há tanto tempo e ninguém me ajuda. Eu fico imaginando, se no ano 37 aquele homem estivesse ali, ele tivesse sido curado, ele não tinha tido a oportunidade maior da sua vida. Porque deixa eu falar uma coisa: Jesus não quer apenas curar a sua coisa física, Jesus não quer apenas abrir a porta que precisa ser aberta, Ele quer a tua alma para salvar, meu irmão. Ele quer você para estar com Ele, junto à salvação. Todos os que foram curados não tiveram encontro com a fonte de cura. Todos os que foram tocados por aquela água foram tocados, e as suas vidas, quem sabe, permaneceram a mesma. Mas aquele homem não. Aquele homem teve o privilégio de não ser tocado pela água do tanque de Betesda, mas de fluir da boca daquele que é o doador da sua vida. Pois agora eu estou te dando uma ordem: levante-se e ande, tome a sua maca, porque a partir de hoje você não dependerá de recursos, você não dependerá de pessoas, você dependerá de mim, que sou a fonte da vida. E aí a Bíblia vai dizer
entendo, né? 38 anos e o povo foi embora. 38 anos e te falaram que iam fazer aquilo com você, que iam permanecer com você, mas não fizeram. Sabe por quê? Nessa noite, Jesus está dizendo: eu não quero saber quem te favoreceu ou quem te prejudicou. Eu quero saber se você quer a mim como resposta. Eu não quero saber quem deixou você desse jeito. Para mim não interessa quem deixou você mal ou bem. Porque enquanto você estiver desviando o seu olhar e responsabilizando pessoas, você esquece que a obra que eu tenho que fazer primeiro é em você. Não interessa quem deixou você assim. Eu não estou falando de paralítico. Não é sobre paralítico, como o pessoal fala. Isso não é sobre paralisia. Isso é sobre a quem você tem responsabilizado porque a sua vida está dessa forma. A quem você tem culpado porque a sua vida não tem caminhado. Jesus não tem essa coisa de autocomiseração. Ele tem empatia, compaixão. Ele não tem peninha porque você fica passando a sua vida no meio das suas feridas e querendo ficar paralisado do lado do tanque. É hora de nessa noite você sair do tanque, parar de olhar para o tanque, que é o recurso, como a única fonte de vida, como a única fonte de resposta, e você agora lançar o seu olhar para aquele que está pronto para te dar uma resposta nesse lugar. Jesus está: mas quem foi que deixou você assim? Não, mas é porque, Senhor, eu passei por tanta coisa. O Senhor não sabe a minha história. O Senhor não sabe as feridas que eu tenho. O Senhor não sabe, Deus, que minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, meu marido, minha esposa, meus filhos. Não. Nessa noite não se trata de como você está porque alguém fez. Para de responsabilizar e a fonte da tua vida está aqui diante de você. Ele está aqui, ele quer saber há quanto tempo você está, ele quer resolver o seu problema. Ele quer se apresentar para você. Só que enquanto a gente está falando esse homem, mas quem fez? Todas as vezes que se movimentava, eu ficava para trás. Tinha um mais esperto. A sensação de que você está sendo injustiçado. A sensação de que você é aquele patinho feio da família que Deus não ama, que Deus esqueceu. Não vai servir nessa noite. Sabe por quê, meus amados? Quando Jesus dá uma ordem para aquele homem, ele dá, na verdade, uma ordem com 3 verbos. E esses 3 verbos, eles são verbos de ação. Não são assim, fica. São verbos que vão desprender esforço. Escuta. Jesus fala para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. É o seguinte: aquele leito, algumas versões vão chamar de maca, era muito necessário para o tempo de tanque, porque era a esteira que aquele homem tinha e que ficava deitado ali por 38 anos. O leito, a maca, é necessário para o tempo em que você está deitado. Mas quando Jesus fala assim: levante-se, reaja, pegue o leito, você não pode deixar mais nada que possa te aprisionar neste lugar. O Senhor ministrar no meu coração. O Senhor ministrar no meu coração essa tarde sobre isso. Eu já preguei essa passagem, mas não com isso que eu vou falar agora. Quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, Ele falava assim: filha, observa que quando eu faço a pergunta para o homem, ele está tão voltado para o tanque e para as pessoas que ele não consegue me enxergar. Tem pessoas que não conseguem me ver. Elas não conseguem enxergar a minha bondade, elas não conseguem enxergar que eu estou disponível para elas, porque elas estão ainda presas a experiências passadas, elas estão presas a dores, elas estão presas ainda a situações que até feriram ela, e a gente não está aqui minimizando o nível da sua dor. Nós não estamos aqui minimizando o nível de sofrimento que você viveu, quem sabe, não tem.
Quem sabe de fato, aquele homem havia sido abandonado por todos. E não tinha de fato ninguém que o levasse para o tanque. Mas o que Jesus está querendo despertar nessa noite é: o que acontece quando eu me apresento para você? Você consegue me enxergar quando eu estou lhe fazendo uma pergunta? E a pergunta nessa noite é: você quer a mim? Você quer ser curado? Você vai me dar de fato o governo da sua vida? Você de fato me deseja acima da sua dor, acima das suas experiências, acima dos seus traumas, acima daquilo tudo que te causaram? Porque quando Jesus manda ele se levantar, Jesus está mandando um paralítico se levantar. Sim ou não? Então quando ele olha para você, não é na perspectiva que você já esteja curado que ele vai mandar você a reagir. É, enquanto você estiver aqui, eu estou mandando você ficar de pé. Pare de olhar para o lado. Pare de ficar responsabilizando as pessoas que você mesmo não consegue perdoar, que você mesmo não consegue pedir perdão. E depois de ficar de pé, o Senhor Jesus manda a segunda ordem. Ordena a ele: tome a sua maca. Sabe por quê? Se esse homem sai correndo daquela área que ele esteve há 38 anos, mas ele deixa aquela maca, quem sabe, como um monumento, algo que ele deixa assim: não, eu quero deixar aqui para todo dia eu lembrar o tempo onde essa maca esteve comigo. E o Senhor ministrou isso. Diga ao meu povo que quando eu mandar eles se levantarem, eles não podem deixar nenhum recurso que possa prendê-los ainda ao antigo lugar. Você precisa desconectar com tudo aquilo que te lembrou o tanque de Betesda. Você precisa quebrar as alianças, quebrar as correntes. Você precisa, de fato, fechar o ciclo com a marca que diz: não, mas você já esteve comigo 38 anos. Eles serviram por 38 anos para um paralítico, mas para o homem que agora vai caminhar e andar, marca não é mais necessário. Tem gente que está ministrando ainda, se segurando, está andando ainda com a marca porque está preso. Não deixa a marca lá, porque lá a marca tem
que visitou aquele paralítico estará aqui também visitando você. É hora de parar de rastejar. É hora de a gente ficar depositando nossas expectativas nas pessoas. Jesus tem tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Eu não sei qual é a expectativa que você tem quando você está com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa: aumenta o nível da expectativa, porque Ele ainda supera todas as tuas expectativas que estão lá em cima. Eu não sei qual é a expectativa que você tem quando você chega num lugar como esse, onde a glória do Senhor já começou a manifestar aqui nesse louvor, e você fica assim estático e diz assim: eu queria tanto sentir isso, eu queria tanto viver aquilo que essa pessoa está vivendo. E Jesus está diante de você fazendo a pergunta que fez para aquele homem: o que você quer de mim? O que você espera de mim? Por que você tem depositado, quem sabe, tudo isso, todas as suas expectativas nos recursos? Os recursos um dia se esgotam. Pessoas às vezes vão embora. Mas Jesus é o único que permanece com você. Jesus é o único que não abandona. Jesus é o único que não vai embora quando todos vão embora. Jesus é o único que não vai decepcionar você, nem abandonar você quando todos, quem sabe, já te abandonaram. Jesus é o único que pode curar as suas feridas mais profundas. Jesus é o único que pode acessar ali, no mais íntimo de quem você é. Ele te conhece de uma forma tão profunda. E sabe de uma coisa? O Jesus, o paralítico do tanque de Betesda, está aqui nesse lugar. Pronto, disponível para fazer tudo diferente. Pare de rastejar. Pare de responsabilizar as pessoas que não estenderam a mão quando você precisava. Pessoas são falíveis. Pessoas vão decepcionar. Pessoas vão embora. Mas o único que permanece é Jesus. E eu queria fazer 2 convites nessa noite. Mas 2 convites que podem mudar para sempre a sua vida. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Todos com os olhos fechados agora. E o meu primeiro convite é a respeito de um entendimento que, quem sabe, a sua vida está como esse homem do tanque. Quem sabe até agora a sua paralisia ela não é física de fato, mas é uma paralisia que tem deixado você estático dentro de um quarto escuro. Alguém que não se levanta mais, que não consegue mais desenvolver projetos, alguém que não consegue sair desse quarto porque vive numa procrastinação, vive numa autossabotagem. Alguém que fica o tempo inteiro dizendo: mas eu não prosperei, mas eu não dei certo nisso, eu não dei certo naquilo porque fulano e ciclano fizeram isso comigo e eu não consigo mais romper. E aí, nessa noite, Jesus quer trazer a cura para a tua alma, querido. Jesus quer mandar você sair desse quarto. Jesus quer mandar você sair desse lugar que está limitando a sua visão para dizer: você quer sair desse lugar? Você quer ser curado? Você verdadeiramente me quer? Porque eu tenho tudo o que você precisa. Eu sou a resposta dos teus dias difíceis. Eu sou a resposta das suas dúvidas. Eu sou aquele que preenche os vazios da sua alma, diz o Senhor. Porque o vazio do teu coração, o tamanho do vazio do seu coração, é exatamente o tamanho do amor de Jesus por você. Mas talvez até agora você enquadrou Jesus numa
religião e disse assim: não, eu nunca aceitei, porque essa história de ser crente, eu vou ter que deixar minhas saidinhas, vou ter que deixar minhas farrinhas, minhas roupas, minha bebidinha. Não, meu irmão. O convite nessa noite é: tu que ainda estás paralítico, se levanta, porque Jesus já está à porta, batendo. Tu só precisa abrir a porta, porque o convite é: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. O convite nessa noite é: Jesus já está aqui. Ele quer ser a resposta, Ele é a resposta de tudo que você precisa. Mas você precisa decidir por Jesus. Aquele homem, ele foi tão privilegiado, porque a Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos naquele lugar. Mas aprove ao paralítico ser escolhido por Jesus para viver um milagre. Aqui há outras pessoas que estão também precisando de Jesus. Mas é você que tem que decidir. Parar de responsabilizar o outro. Parar de querer colocar a culpa dos seus traumas, das suas experiências no outro. A pergunta não é quem te deixou assim. A pergunta não é quem te fez assim. Não. A pergunta é: você me quer nessa noite? Porque eu tenho tudo que você precisa. Então você que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus, entendendo que Ele não é um solucionador de problemas, Ele não é um anjo que vai movimentar as águas e você vai ser curado. Não. Ele já é a fonte de vida. Ele já é a fonte de água que você precisa. Porque de quando você dele beber, você não vai mais voltar a ter sede. Jesus está aqui. E você que deseja nessa noite, se você nunca fez, nunca tomou essa decisão, mas entende que hoje é a noite de você convidar Jesus para assumir de fato a sua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar por você, ainda com os olhos fechados, porque essa é uma experiência sua com Deus. Mas tem um segundo convite: permanece com a mão no coração. Há um segundo convite nessa noite. Quem sabe um dia você teve esse encontro com Jesus. Jesus falou: levante-se, toma o teu leito e ande e me siga. Mas aí logo você começou a sentir saudades do tanque de Betesda. Logo você voltou a sentir falta da maca que deixava você paralisado. E logo você voltou para um lugar que para você era um recurso. E se distanciou do Senhor. E se distanciou da casa de Deus. Mas nessa noite, Jesus também está fazendo um convite para você. Você que um dia já teve um encontro com Jesus, mas se afastou da sua casa, se afastou dos projetos que Ele tinha para você, porque você amou mais as coisas do mundo. Mas hoje você entendeu que você tem se arrastado, sim, que você tem paralisado em tantos projetos na sua vida, porque você insiste em carregar a maca quando ela não serve mais. Coloca a mão no seu coração também. Você que deseja voltar para Jesus nessa noite, que eu quero orar por você. Todos com os olhos fechados ainda, porque eu posso ver muitas vidas se rendendo a Jesus hoje. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. Aqui estão aqueles homens e mulheres que estavam paralisados, como aquele paralítico do tanque, responsabilizando as suas dores, colocando sobre outras pessoas a responsabilidade que elas não têm mais culpa. Nessa noite eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor visite o coração desses homens e mulheres. Visite a alma deles, cure as suas feridas, Pai. Cure as suas dores e restaura a identidade desses homens e mulheres. Aqui estão, meu Deus, homens e mulheres que precisam ser perdoados pelo Senhor, porque preferiram mais voltar para o tanque onde era um recurso passageiro, a caminhar infinitamente um tempo com o Senhor. Mas essa noite o Senhor nos aceita de volta.
identidade. Escreve novamente o nome dessas pessoas no livro da vida, meu Pai. Arranca o nome de todos do livro da morte, para que nunca mais eles voltem a ser paralíticos espiritualmente, para que nunca mais eles voltem a viver das migalhas, para que nunca mais eles voltem a se vitimizar, a se autocomiserar, responsabilizando qualquer pessoa. Faz isso, meu Jesus, sobre a vida deles e sela com o teu Espírito Santo a vida dos filhos e filhas adotados nessa noite. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, quem foi que colocou a mão no seu coração? Levanta a mão bem alto. Nós não vamos chamar você aqui à frente. Amém. Levanta a mão alto, porque nós precisamos entender que você está decidido hoje fazer uma caminhada com Jesus. Glória a Deus. Nós temos quantas pessoas? A mão bem alta. Nós temos mais de 6 pessoas. Fica de pé. Glória a Deus. Nós vamos agora orar ao Senhor aqui. Nós vamos agradecer a Deus pela dádiva que Ele está permitindo nessa noite. Eu não sei qual foi a sua expectativa, mas eu entendo o seguinte: com Jesus você já tem a melhor resposta. Com Jesus você já tem a sua maior decisão. E para finalizar,